Bom, vamos agradecendo a espiritualidade por estarmos aqui reunidos, tentando aprender um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais, e através dessa discussão nós vamos vendo, né, o quanto nós somos capazes de compreender e nos entender ainda um pouquinho melhor. Vamos agradecendo essa espiritualidade, agradecendo aos benfeitores espirituais por estarmos aqui reunidos, agradecendo aos benfeitores do NEF e de cada um de nós, solicitando sempre a sustentação necessária para que eles possam estar sempre nos iluminando nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Que assim seja. Bom, o tema desta noite vai ser educação com criticismo e dialogismo, dois fatores necessários para a libertação e gestação da autonomia. E eu me baseei numa tese, né, do Vicente Zatti, né, que ele traz muito Kant e Paulo Freire. E eu achei interessante o pensamento. Lendo essa tese, eu falei, eu vou levar para a reflexão. E é mais ou menos o que a gente já vem discutindo, né? Como é importante a maêutica, como é importante o criticismo, né? Ser crítico, né? E é isso mesmo, né, que liberta, né, o nosso pensamento, que liberta essa nossa autonomia. Então, eu trouxe introdução, o conceito de educação, né? E segundo Vygotsky, né, ou Vygotsky, o ato de educar é mais abrangente que o ato de ensinar. O educar refere-se ao processo de formação do ser humano. Já o ensino visa orientar a aprendizagem. Paulo Freire, a educação é o processo constante de criação do conhecimento e da busca da transformação, reinvenção da realidade pela ação reflexão humana. Segundo Freire, há duas espécies gerais de educação: a educação dominadora e a educação libertadora. A Herculano Pires nos fala o seguinte: o Espiritismo é a doutrina da educação por excelência. Essa doutrina não se contenta com a formação do cidadão, do gentil homem, do erudito. Ela nos abre as perspectivas do infinito e pretende, como queria Pestalozzi, fazer de uma criatura um espírito universal, preparando-o para a eternidade. Gente, vocês vão interrompendo, né, para a gente ir conversando sobre tudo que vem aparecendo, que eu acho importante. Zatti nos traz, né, que Freire nos fala da educação para a autonomia com o objetivo de enfatizar que a autonomia deve ser conquistada, construída a partir de decisões, das vivências próprias, da própria liberdade, das vivências da própria liberdade. Ou seja, embora a autonomia seja um atributo humano essencial, na medida em que esta vincula a ideia de dignidade, defendemos que ninguém é espontaneamente autônomo. Ela é uma conquista que deve ser realizada. Então, é mais ou menos isso, né, que o Espiritismo também defende, né? Nós vamos nos atualizando, nós vamos construindo esse nosso vir a ser. Então, é isso que é importante.
E ele continua: não é possível ser gente senão por meio de práticas educativas. Esse processo de formação perdura ao longo da vida toda. O ser humano não para, não para de educar-se. Sua formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática. Então, ele traz muito esse pensamento entre teoria e prática e essa formação nossa, que nós vamos nos formando, né, em cada momento, em cada instante, em cada diálogo que eu tenho com o outro. Então, ele fala que o ser humano é inacabado e possui consciência de seu inacabamento. Então, por isso que eu tenho que estar sempre estudando, sempre me preparando, sempre aprendendo, ou sempre me atualizando, como dizia Aristóteles. Dora Encontre, ela nos fala o seguinte: se antigamente havia fogueira e prisão para os que pensam diferente, para os que não obedeciam ao sistema vigente, para os que ousavam propor reformas e revoluções, hoje sufoca-se uma ideia e as pessoas que defendem com a ausência de recursos, né? E as pessoas que defendem com a ausência de recursos. Ou então, compra essa ideia e seus defensores são aliciados, tentados a ceder aqui ou ali, e porque precisam sobreviver. Essa é a desculpa da maioria. Acabam renunciando aos sonhos, às utopias, às vontades de mudança e aos projetos transformadores. Ou tudo isso se torna tão desfigurado que não ameaça mais o sistema. Exatamente isso que acontece, inclusive com o Espiritismo, né? Se você quiser publicar alguma coisa que vale a pena, né? Nós somos, como a Dora traz muito bem, né? Nós somos a mudar o caminho, a dizer outras coisas, então acabamos entrando nesse processo de massificação. Autonomia, segundo Lalande, é a condição de uma pessoa ou de uma coletividade cultural que determina ela mesma a lei a qual se submete. Sua construção envolve dois aspectos: o poder de determinar a própria lei e também o poder ou a capacidade de realizar. Para que haja autonomia, os dois aspectos devem estar presentes. Eu pensar autônomo precisa também fazer o autônomo. O fazer não acontece fora do mundo. Portanto, está cercado pelas leis naturais, pelas leis civis, pelas convenções sociais, pelos outros, etc. Ou seja, a autonomia é limitada por condicionamentos, não é absoluta, né? Porque toda a autonomia exige também o respeito. Seja dessa forma, a autonomia jamais pode ser confundida com a autossuficiência, né? Então, uma coisa é eu ser autônomo e outra coisa é ser autossuficiente e saber sempre de tudo e quero tudo, né? Então, aí está a diferença. Contexto histórico, né? Apesar de o conceito de autonomia ter sido definido e adquirido centralidade na modernidade, especialmente com Kant e com o iluminismo, já no pensamento grego era desenvolvida uma noção de autonomia. Então já se pensava, já se sentia esse pensamento. Ao longo da história, a noção de autonomia vai adquirindo significados diferentes e, assim, vai sendo estruturado
por isso, para aprendermos a concepção de autonomia, nós precisamos olhar qual contexto histórico estamos nos referindo. Então, nós vamos para Sócrates, né? Dentro desse contexto histórico. Então, a filosofia socrática é também educativa, pois, na medida em que busca a afirmação de uma ética, só a faz na relação com o outro, o diálogo, a maêutica. Achar a verdade para Sócrates é desvendar a alma humana para si mesmo. Então, para Sócrates, a educação não é transmissão de conhecimento, é a abertura do olho da alma, né? Por isso que Sócrates, né, ele ficava questionando, mas não, né, para dizer que ele sabia, não era uma crítica ao outro, né, mas era para também se conhecer, para também tentar melhorar o seu conhecimento, saber do que estava se falando. Então, o educador deve extrair, em forma de diálogo, o conhecimento do educando, proporcionando a sua autonomia. Então, não sou eu que vou depositando conhecimentos, né? Mas esse educando, ele vai trazendo o que ele sabe, o que ele é capaz de trazer para nós. Platão, né? Platão, em um dos seus mitos, narra o desafio dos seres humanos para dominarem a si mesmos. Aí tem o mito da bigalada, né? É um diálogo que ele tem com Fedro. Então, essa bigalada são dois cavalos. Um é dócil, né? O outro é extremamente desgovernado, nada e ninguém é capaz, a não ser o próprio cocheiro. Vai depender desse cocheiro, que somos nós, homens. E um é a paixão e outro é a razão. E Platão fala, para Platão, ser governado pela razão é ser senhor de si mesmo, pensamento que inclui uma noção de autonomia. Então, na hora que eu sou senhor, né, da minha vontade, né, aí sim, né, eu sou dono da minha vontade, e aí sim eu posso exercer a minha autonomia. Para Aristóteles, a noção de autonomia recebe uma dimensão moral. O bem se basta por si mesmo, é o seu próprio fim. Assim, a felicidade e a autonomia se dão no sujeito virtuoso, aquele que faz uso da ética e do justo meio. Então, a gente vai vendo, né, que como e não que elas estão se chocando, esses pensamentos, não, eles estão se somando. Né? Os estoicos, né, embora ainda não usassem o termo autonomia, trouxeram ideias que contribuíram para a evolução da noção, como independência de toda regulação e de todo constrangimento vindo do exterior, satisfação das próprias necessidades, sem que a cidade ou o sujeito precise, né, estar em dependência de outro. Para eles, há uma razão divina, né, que é a natureza, que rege o mundo segundo uma ordem necessária e perfeita. Da mesma forma que o animal é guiado pelo instinto, o homem é guiado infalivelmente pela razão. Segundo os estoicos, resta ao homem escolher entre duas atitudes, uma de passividade e ignorância e outra de consentimento reflexivo ou recusa. Então, o homem que escolhe, né? Se ele quer ser autônomo ou não.
A filosofia iluminista possui uma confiança decidida na razão humana, propõe um despreconceituoso uso crítico da razão, voltada para a libertação em relação aos dogmas, aos preconceitos morais, às superstições religiosas, às relações desumanas e tiranas políticas, os quais representam para os iluministas heteronomia. Então, a libertação dessas heteronomias por meio do uso crítico da razão possibilitaria a experiência da autonomia. Então, a gente vai vendo, né, que um é pela maêutica, outro pelo bem maior, pelo conhecimento, né, e todos pela vontade crítica, e tudo vai, né, chegando na autonomia. Rousseau, né? Para Rousseau, educar para a razão é a liberdade, e a liberdade implica em educar para a autonomia. Então, se eu estou educando, né, para a razão e pela liberdade, eu já estou educando para a autonomia. Para ele, o impulso do puro apetite é escravidão. E a obediência da lei que se institui a si mesmo é liberdade. Né? Então, se eu for, né, se eu optar pelas paixões, né, eu sou um escravo. Né? Então, eu também tenho que optar pelaquela obediência. Rousseau nos fala sobre dois tipos de vontade: a vontade geral, que constrange a vontade particular a abrir mão de seus desejos, inserido na noção do dever. Então, na passagem do estudo de natureza para o estado civil, o homem adquire moralidade, pode consultar sua razão antes de ouvir suas inclinações, reconhecer a liberdade dos outros como condição para a sua própria liberdade. Então, para que eu possa ser livre, eu também tenho que pensar na liberdade do outro. Ou se eu quero ter autonomia, eu também tenho que pensar na autonomia do outro. E agora, com Kant, né? Eu trouxe um trecho do texto Esclarecimento, né? E o pensamento dos artes também. Então, o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu próprio entendimento, sem a direção do outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de serviço de si mesmo, sem a direção do outro. Sapere aude, ou de saber, tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Tal é o tema do esclarecimento. Então, esse sapere aude já veio, né, quase um século antes de Cristo, né, pelo pensador Horácio de Roma, né? Ele já trouxe esse pensamento, ouse saber, né? Então, para Kant, a educação é uma das formas de realização da filosofia prática, por meio da formação da criança, contribui para que, na fase adulta, ele possa agir de acordo com a lei moral. E, assim, passa a ser autônomo. O homem deve ser formado para poder ser livre. Então, a gente vai ver, né, que todos esses pensadores pensam tudo muito parecido. Eu não trouxe Comênios, eu não trouxe Pestalozzi, mas a gente vai vendo que eles seguem mais ou menos o mesmo pensamento. Né? Eu trouxe Rousseau,
né? E eu trouxe Freire, né? Mas é mais ou menos o mesmo pensamento que eles trazem. O professor Rivail não foi apenas um simples professor na instituição em que trabalhava na cidade de Paris, pois seu intuito era interagir com seus alunos, né? Então, para ele era muito importante ter o diálogo, né? Trazendo-lhes noção do bem viver. Kardec se fundamentava na formação moral das pessoas, sua metodologia pedagógica adotada teve como base o postulado do professor Pestalozzi, apresentando-os de forma eloquente. Kardec defendia o aprendizado autônomo, estimulando a prática do ensino mútuo e da cooperação, buscando garantir que a observação e a experimentação constituíssem etapas prévias e necessárias ao domínio do conhecimento em si. Conceitos usados por Paulo Freire, né? Então, eu trouxe alguns deles, né? Tem muito mais, eu trouxe aqueles mais que eu achei mais importantes aqui, mas tem vários, né? Então, um deles, criar possibilidades para o educando produzir ou construir conhecimentos ao invés de simplesmente transferir os mesmos. Então, o educador ele tem que trazer o conhecimento, mas quem tem que construir seria os educandos. Reconhecer que, ao ensinar, se está aprendendo, e não desenvolver um ensino de depósito bancário. Ele usa muito isso nas suas literaturas. Seria exatamente esse simples que vai depositando conhecimento, que vai depositando, e o educando não tem meios, né, de falar alguma coisa ou dizer alguma coisa, onde apenas se injeta um conhecimento acríticos nos alunos, que é antidialogismo, que não tem o diálogo, né, com o professor. Pensar certo é o pensar dialógico e demanda respeito aos princípios éticos. Pensar certo é fazer certo praxis. É uma exigência do ciclo gnoseológico que torna a curiosidade ingênua em curiosidade epistemológica. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a praxis, para a gente entender o que é praxis, né, para o Freire. Então, praxis, para ele, é a união em que a teoria e prática se unem na ação ativa e libertadora, sempre mediada pela dialogicidade, como método. Portanto, para Freire, a praxis é reflexão verdadeiramente transformadora da realidade. Então, é eu pensar e agir, né? Eu vou fazer aquilo que eu estou aprendendo, né? Isso, para Freire, né, seria um diálogo, né, entre o aprender e o fazer. Gente, vão interrompendo qualquer coisa. Educação verborosa é o que mais a gente vê, né? Prima apenas a memorização mecânica, que nos encoraja o educando a superar suas posições ingênuas. Está contribuindo para transformar um ser humano com medo da própria liberdade,
um ser humano incapaz de expulsar a consciência hospedeira. Então, você fica só ouvindo, né? E você não comenta, você não dialoga, você não faz nada, né? Então, ele chama isso, né, de uma consciência hospedeira, que só recebe e não critica, não faz nada. Agora, a educação dialógica é uma educação necessária para a libertação e a gestação autônoma, da autonomia. Para Freire, o diálogo é um sentimento de amor. É pela relação dialógica que o mundo é transformado e a história é feita. E nós sabemos isso, né? É fantástico, né? Porque ele traz todo esse pensamento, todo esse conhecimento, e ele vai somando tudo, né? Diz que foi perguntado para Freire, para a esposa dele, né, se ele teve algum contato com Kant também, e ela falou que ele tem só uma anotação em um livro. Mas, como ele lia muito em bibliotecas municipais, não sabe se ele teve ou não contato, mas a gente começa a perceber que não só com Kant, né? Com Rousseau e com outros mais também. Com Rousseau ele fala, ele comenta sobre Rousseau e sobre Schelling também. Ressaltar a necessidade de uma reflexão crítica sobre a prática educativa. Sem essa reflexão, a teoria pode ir virando apenas discurso, e a prática, ativismo e reprodução alienada. Então, a importância, né, de eu ser crítico, de eu usar a minha crítica, de eu usar a minha razão. Que fazer? Né? É um outro termo usado por Freire. Ação, reflexão. É ação e reflexão, é o que fazer. Que sempre se dá no mundo e sobre ele. Massificação, uma forma de heteronomia, pois faz com que grandes multidões adotem valores e padrões que não se originam de si ou de sua cultura. Então, isso seria massificação. Decência e boniteza de mãos dadas. Homens e mulheres, enquanto seres históricos sociais, se fazem capazes de comparar, julgar, valorar, escolher, intervir, recriar. Dessa forma, são responsáveis de se fazem seres éticos e estéticos. Então, eu achei fantástico a decência e a boniteza, né? Porque são seres éticos, né? Que seria a decência, e a boniteza seria o estético. O não saber socrático é aquele que se coloca em atitude de quem não sabe tudo e muito tem para aprender. Supõe um respeito com as diferenças, assim rejeita qualquer tipo de preconceito. E a curiosidade ingênua é a que caracteriza o senso comum, sendo a criticidade, né, a curiosidade epistemológica. Então, eu tenho que ter, começando, claro, com a curiosidade ingênua, né, mas depois eu tenho que ter uma crítica nessa curiosidade, que seria o espanto de Platão, né, e de Aristóteles. Né? Então, seria aquilo que me chama a atenção, aquilo que eu vou buscar. Então, tem que ser uma curiosidade epistemológica e não uma curiosidade ingênua. O que eu recebo, né, como ele traz, né, eu vou depositando, né, no meu conhecimento, e nada eu faço para melhorar. Então, agora, Kant e Freire. Né, eu
como o autor fez uma relação sobre o pensamento, né? Então, eles, os dois, né? É preciso coragem para superar a minoridade, para superar o medo da liberdade, para assumir o próprio caráter inconcluso humano e, a partir daí, produzir um sentido próprio. Ambos os autores partem do pressuposto que o ser humano se faz, diferentemente dos animais que possuem só instintos. Os homens, como diz Freire, precisam produzir a própria existência. É devido a essa incompletude que os homens podem ser formados pela educação e é também devido a ela que os homens podem ser livres e autônomos. Kant ainda nos fala que o respeito e a liberdade são necessários para a autonomia. Zatti aqui também, eu não coloquei a bibliografia, tá? Mas é Zatti também. Sobre a formação ética e educação para a autonomia, ambos os autores são contrários à educação que se restringe ao treinamento. Eles entendem a educação como um processo de formação da totalidade do ser humano. Então, a gente vai vendo, né, que muito do pensamento de Freire, ele também traz muito de Kant. Tem as divergências também. Por isso, tanto para Kant como para Freire, um dos elementos imprescindíveis da educação é a formação ética. Essa formação é indispensável para que as pessoas respeitem sua própria dignidade e a dignidade dos demais e sejam autênticos. Segundo Hermann, a ética interpreta, discute e problematiza os valores morais e a fundamentação do agir moral. De modo amplo, na tradição filosófica, a ética é a busca de uma compreensão racional dos princípios que orientam o agir humano. Só trouxe, né, só para a gente ver mais uma vez o que seria a ética. E a vontade, né? Para Freire, a autonomia pressupõe a dignidade e a autenticidade humana. Em consonância com isso, apontamos a formação da vontade como uma questão importantíssima. Oi? Importantíssima para a educação, que queria formar para a autonomia hoje, tendo em vista a frequente estetização da vida, que promove o isolamento e a massificação. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, bom, eu vou continuar com a vontade aqui. Segundo Freire, em práticas democráticas, a vontade só se autentica na ação do sujeito que assume seus limites. A vontade ilimitada é despótica, negadora das outras vontades. Então, se eu só uso a minha vontade, né, aí eu deixo de aceitar a vontade dos outros, né? Então, isso não é ético, né? Então, isso não faz parte da minha autonomia, né? Isso não é autônomo. Freire reconhece a importância na vontade compondo um tecido complexo, com resistência, com rigor na confrontação contra o inimigo, seja um vício ou a exploração. Então, eu tenho que enfrentar, através dessa minha vontade, eu tenho que enfrentar, né,
essa exploração ou esse meu vício. Inclusive, ele traz, né, qualquer tipo de vício, eu preciso de ter vontade e preciso dessa coragem. Por que meio poremos em movimento as potências? Aí, aqui eu trouxe agora o Leon Denis, tá? Então, eu trouxe o que Freire pensava, né? E aqui eu trouxe o Leon Denis. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? E os espíritos respondem: pela vontade. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é o maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável a um ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. Então, nós precisamos dessa vontade até para viver, né? Segundo o Leon Denis. Então, nós temos sempre, né, que estar com vontade. Então, bater e a porta vai se abrir. Então, nós vamos sempre tentando melhorar, nós vamos fazendo com que isso aconteça. A arte é estética. Freire também mantém a unidade entre ética e estética. Para ele, decência e boniteza andam de mãos dadas. Para Freire, o ser humano cria a sua existência a si próprio por meio da educação entendida como processo contínuo. A obra de sua criação pode enfeiar ou embelezar o mundo. Daí a impossibilidade de nos eximirmos, fazendo o nosso mundo a partir da nossa liberdade. Esse pensamento, Freire nos mostra que existe uma ligação entre ética e estética. A obra humana embeleza ou enfeia o mundo, responsabilidade da qual não podemos nos eximir. Portanto, a ação humana é estética, implica em responsabilidade ética, né? Ele traz. Então, é exatamente isso, né? Nós que embelezamos o mundo, nós que embelezamos nossa vida, nós que trazemos alegria ou tristeza através da nossa vontade. A decência, a boniteza, né? Quanto à evolução dos seres, a evolução das artes, Leon Denis. Aqui a gente já está terminando, tá? É a nossa conclusão. Quando a evolução dos seres, a evolução das artes, tem-se os primitivos nas artes da mesma forma que nas ações e nas virtudes. Porém, a centelha sempre brilha nas condições nas quais pode manifestar-se para afirmar a grandeza de Deus. Toda ascensão da vida, a perfeição eterna, todo o esplendor das leis universais, resumem-se em 3 palavras: beleza, sabedoria e amor. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter. Aquele que cria o hábito, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, aqui, Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 685A.
A cura do egoísmo poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Então, eu só vou atacar o mal, né, com a educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Isso no Livro dos Espíritos. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 768, o homem, ao buscar a sociedade, então, eu preciso, né, do outro, né, desse dialogismo, eu preciso estar junto, eu preciso criticar, eu sempre preciso do outro para a minha evolução, para o meu aprendizado. Então, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social, né, pelo contato com o outro, que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, a orientação moral é um processo de integração das novas gerações, a fim de que eles possam beneficiar-se com a experiência e as conquistas das gerações anteriores, capacitando-se na prática para o exercício futuro da crítica e da reelaboração das experiências. Então, é através do diálogo, é através da crítica, né, que eu, como Freire bem disse, eu vou formando a história, né? Aqui, Herculano Pires, né, nos traz a pedagogia espírita na página 41. Vamos ter Sócrates como a maêutica, Platão com seus diálogos, Jesus com a didática naturalista. Suas lições eram dadas em termos comparativos. O respeito de Rousseau pelo desenvolvimento natural e gradual da criança, que não deve ser perturbado por exigências prematuras do ensino. Então, eu vou ter sempre que educar essa criança com carinho, né? Não só a criança, mas o adulto também. A educação natural de Rousseau, seguindo a graduação necessária do desenvolvimento psicológico e orgânico, lembra o respeito de Jesus pelas condições evolutivas do homem nos seus vários estágios, guardando os ensinos mais profundos para mais tarde. Jesus já havia nos alertado com a parábola do grão de mostarda, ensino dialético do processo histórico, e a parábola do fermento que levê da farinha, né? Então, é tudo muito devagar, tudo muito lento, né? Eu tenho que esperar essa farinha, né? Esse pão crescer através desse fermento. Agora sim eu... Então, o Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais livres da tradução filosófica, o diálogo. Por isso que Kardec tinha razão ao afirmar no capítulo 6º da conclusão
referindo-se ao Espiritismo, sua força está na sua filosofia, no apelo que faz da razão e ao bom senso. Então, o processo dialético, em vez de dar ênfase à contradição, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no Livro dos Espíritos. A bibliografia usada foi o dicionários, né? Denis, Espírito da Arte, Denis, Problema do Ser, Dora Contre. Depois eu mando para vocês, Herculano Pires e Usati. Educação, Immanuel Kant e Paulo Freire. Dúvidas, críticas? Vamos conversar. E aí, Clarice, gostou? Abre seu microfone, Clarice. Estou dizendo que não é isso que se espera hoje do professor. O professor seria uma fita gravada, colocada para tocar. Só isso, mais nada. Mas foi isso que passaram para ele, né? Você pega um Carlos da vida, né? Você vê que é diferente, né? Completamente. Então, eu acho, não é verdade? Eu acho que foi a instrução que foram recebidas. Eu não culpo só ele, não. É o sistema, né? É muito triste. Os meus netos, que eu vejo agora no final do último estágio, na 8ª série, eles reclamam que o professor, principalmente o professor de história, só chega e só fala sem parar. Mas não é só lá. Não traz uma aula. A história teria que ser uma aula vibrante, interessante, cheia de emoção, romance, poesia, um contexto do que acontece, aula de geografia misturada com economia, com política, tudo, com ética, tudo, tudo, tudo. Ao passo que não, é uma decoreba. É depositado, né? É depositado. Era que nem Paulo Freire trouxe, né? Mas... Muito triste, muito triste. Muito triste. Né? Vamos esperar, não, que essa geração consiga aprender e entender que o ensinar não é só isso. É isso aí. Para quem já leu Léo Huberman, A História das Civilizações, né? Com 14 anos de idade, né? Isso está na minha cabeça até hoje. Ó, parei aqui no Premium para comer um McDonald's. Desculpa. Mas você tem toda a razão. Essa educação nova é uma deseducação, né? Mas não é de hoje, né? Não, vem massificando o povo há muito tempo. Há muito tempo. Então, pronto, não é de hoje. É isso aí. A gente, na verdade, tem que fazer um trabalho em casa, entendeu? Para os meus filhos eu ensino. Entendeu? Eu vou lá, pega aqui, ó, vem esse livro, vem cá, vem aqui, olha aqui. Entendeu? Você tá, não é assim, não. Cadê o diálogo? Cadê o diálogo? Vou ter que falar tudo de novo? O diálogo é o chinelo. Eu vou ter que falar tudo de novo? Mas o segredo maior... Vou ter que começar tudo de novo? Seria bom, porque agora eu consegui parar o carro. Mas o segredo maior é o estímulo de buscar neles, trabalhar neles a boa vontade. Perfeito, é isso mesmo. Buscar, estimular a boa vontade dessa busca do conhecimento. É verdade. A chave toda está aí. Como fazer estimular essa boa vontade que está dentro de cada um de nós, para a gente
buscar o conhecimento em todas as áreas, se possível. É. É um trabalho muito grande para o educando. Eu acho. Eu acho que a nossa geração é uma Pros dois. geração única, entendeu? Que sofreu a mudança do modernismo e encara o supermodernismo dessa juventude. Poxa, os caras não conhecem. Os caras falta mingau, falta história, falta estofo, né? Ai, meu pai. Mas estamos aqui no planeta. No livro dos Espíritos, não, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, Kardec fala, aliás, o Espírito da Verdade fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, e todas as verdades são encontradas no cristianismo. Eu até fui buscar, porque a hora que você estava falando, me veio isso aqui, de como é importante o tema que você trouxe hoje, né? Kardec, através do livro dos Espíritos, do Evangelho, né? Através do Espírito da Verdade, está sempre citando nós espíritas que estudemos, mas quantas vezes nós nos acomodamos, né? Principalmente nas periferias, onde não tem muita. Hoje em dia as coisas estão muito simples, porque basta você ligar um computador ou telefone, você pode ouvir uma palestra, alguém falando. Mas não deixa de ser no depósito, né? A gente fala, eu sempre comento isso, da importância, né, Teresa, da gente. O pessoal, de vez em quando, pede as aulas, né? Eu acho que reflexão, tudo bem, mas é exatamente isso, a importância da filosofia no diálogo. É como você cresce tanto com o colega, né, como com quem está ali falando. Então, isso que eu acho importante, é o que Paulo Freire trouxe, esse diálogo, né? Essa crítica, esse comprometimento, né, com esse respeito, né, com o outro, e você ouvir o outro, porque esse negócio de você só escutar, também eu acho uma coisa muito fria, muito cômoda, né? Porque você não quer discutir, né? O importante é assim, eu falar, o Gabriel responder e a gente dialogar, a gente, né? Ou a Miriam, ou o Sidney, ou o Davi, né? Então a gente vai falando e a gente vai crescendo com isso, porque pode ser que tudo que eu trouxe, nós temos várias críticas, né? E assim, e não é uma coisa negativa, como eu trouxe no final, né? O diálogo é uma coisa positiva, que você vai somando, você vai acrescentando. Então, eu acho que isso é muito importante, né? O estar presente, porque se você começa a escutar só uma palestra, e a gente sabe, você sabe, Teresa, de vez em quando vocês escutam os horrores aí, que eu falo, ah, meu Deus, né? Vai contra tudo e muita coisa mais. Eu acho que essa questão da educação, principalmente no centro espírita, ele é apenas e tão somente um complemento daquilo que a gente tinha de atavismo, né, que é da igreja, daqueles que, né, os escolhidos sobem ao púlpito, falam, e as pessoas escutam apenas, e aí tem isso que você acabou de dizer, né, de séries de atrocidades que às vezes a gente escuta, né? Mas, né, eu acho que é uma questão de nós começarmos também a criar dentro do centro espírita espaço para diálogos, né, e fazermos
questão de ter esses diálogos, né? Porque normalmente é meramente um frequentador ou um trabalhador, só apenas um trabalhador. Não faz parte do processo da doutrina essa discussão, esse debate de opiniões, de entendimentos, né? É sair dessa crítica e passar à ação, que seria participar um pouco mais, trazendo levantando, né, esses pontos a serem discutidos, que normalmente ficam um pouco a Mas desejar. é isso que o NEF traz, né? O NEF traz exatamente isso, esse momento de reflexão nossa, é exatamente isso. A gente traz alguma coisa e é aberto, né? O NEF não fecha a discussão da reflexão para nenhum expositor, então eu trago aquela reflexão que eu acho importante, que eu acho interessante, né? E a gente abre aí para as pessoas criticarem, sim, eu acho que isso é a filosofia, né? É uma crítica não só dos colegas, mas também do quem está assistindo, que muitos aqui já fizeram filosofia, né? Que a gente sabe, né? Filosofia espírita, muitos já fizeram aqui. Então, a gente sabe que o pessoal conhece e pode debater com a gente, né? Até para o NEF crescer cada vez mais, que essa é a ideia. Essa educação depositária aí, ou bancária, como o Paulo Bancária. fala, é que, no meu entendimento, é que causa bastante problema e dificuldade para os alunos que prestam vestibular. Porque se você está sentado lá numa escola, eu não vou dizer que são todas as escolas, e você só está recebendo, sem debate, sem conversa, sem entendimento, porque muitas vezes o professor fala, ele está falando, bom, já desliguei, já fui para outro lugar, já fui para o espaço, como diz, né? Já estou pensando em outra coisa, e você não vai fixar nada. E aí, quando chega na hora de você entrar numa universidade, aí você tem que estudar 1, 2, 3 anos para poder prestar um vestibular. Isso não está certo. A criança devia de ter pelo menos a oportunidade de prestar o vestibular e já entrar na faculdade, se ele fosse bem ensinado, Bem orientado, né? bem orientado, entendeu? Se ele fosse orientado a pensar, etc. Então, você não teria essa... Tá certo? Teria que ter muito mais faculdades para também acomodar todo mundo, mas... E faculdade tem que ter qualidade na faculdade, mas a escola mesmo, eles não têm, porque não é ensinado a raciocinar, porque não é ensinado, etc. Nós já sabemos tudo disso, né? Não é ensinado a raciocinar, não é ensinado a pensar, não é ensinado a escrever, não é ensinado a ler. Nem faculdade hoje. Né? Então, quando ele vai para um vestibular, ele não... E os vestibulares, hoje em dia, acredito eu também, eles já estão sendo nivelados bem mais por baixo do que era antigamente. Antigamente, o nível do vestibular era mais alto, entendeu? Porque tinha-se um pouco mais de capacidade, mas como o ensino vem decaindo bastante, então você vai nivelando cada vez mais por baixo, e aí você tem um nível lá na frente baixo. Só vem para cima aquele que realmente, como o Davi falou, que vai lá e se esforça, pesquisa, quer saber, vai atrás, entendeu? A boa vontade. Puxa o professor, vai em cima do professor, pergunta do professor. Mas é isso que a gente quer no NEF. Suga o professor, entendeu? Aí ele vai embora. Aqueles que já não tem muito, entra lá, depois fica lá, dependendo da faculdade, vai passando, né? E é nisso que quando Jesus lá, o Espírito da Verdade, fala instruí-vos, é nesse sentido, vai em busca.
Que aquele Nada que cai do vai em céu. busca, aquele que busca, acha, né? É, Então, exatamente. e aí vem de novo, é pelo esforço de cada um, né? É o esforço, a boa É o vontade. esforço Boa de cada vontade. um, né? A evolução se faz pelo esforço de cada um. Mas isso que você falou, Miriam, não tem que ser feito na escola, na base. Tem que começar já na Tem que começar lá base. de baixo, tem que começar lá de baixo, Sim, né? Justamente. mas Paulo Freire Sim, fala isso, sim. né? Você tem que começar no começo, ele fala, né? Você tem que Para trabalhar começar. esse grupo, esse diálogo. Se você começa na criança lá, dos seus 5, 6 anos, quando ela está já pronta para ser alfabetizada, vamos dizer, porque essa é a idade da alfabetização, o pessoal começa antes, mas seria essa, porque é onde a criança está preparada para isso. Se começa lá, desse tipo, quando chegar para prestar vestibular, ela está Você pronta. aprende a ser crítico, Ela está né? pronta. Porque você tem que ter a Pronta. crítica, né? Ele sabe, vai fazer um texto, ele vai saber entender. Hoje há muita coisa de múltipla escolha, ele vai saber entender as questões de múltipla escolha, que eu acho detestável, Horríveis. horríveis. Eu não Mas gosto. eles preferem, porque muitos chutam, né? Pois é, Então, pois aí é é, que tá. pois é. Agora, se você for escrever, você tem que ter conhecimento. E Quando eu prestei o vestibular, foi tudo escrito. Não era múltipla escolha. sim. Era tudo Na escrito, minha época também. entendeu? Não teve múltipla escolha. E Eu hoje em dia, não, sofro você muito vai com lá, e eu múltipla detesto escolha. múltipla escolha por causa disso, porque uma vírgula muda tudo. Se você não presta atenção, a bendita da vírgula, você está lascado, entendeu? Ao passo que para escrever, você vai realmente colocar o seu conhecimento lá e pronto, entendeu? Aquilo que você entendeu da pergunta. E hoje em dia não é assim, múltipla escolha. Vai lá, põe um xizinho ali onde quer Nossa. e reza para o computador cair do teu lado. Muito acerta no chute. Inclusive falam que alguns alunos falam o seguinte, na múltipla escolha, se eu colocar tudo A, ou tudo B, ou tudo C, eu tenho quase chance de 25% eu acertar a prova. É, Sim, sim. é muito Mas doido isso, né? Mas para É que doido isso, é você vai completamente prestar um doido. Não tem vestibular lógica isso com aí. esse É pensamento, totalmente, né? Bom, totalmente furado. esse conteúdo aí falado hoje, ele é muito, muito importante, ele deveria ser dado, eu não sei, com adaptações, é claro, né? Mas deveria ser dado na licenciatura e na pedagogia. Quem fez, eu não sei se é dado alguma coisa, se resvala nesse assunto mais que você abordou aí hoje, né? Dos pensadores, Paulo Freire e tudo mais. Porque Paulo Freire, ele é odiado, né, pelo sistema, né? é Por causa das exatamente convicções. por isso. Eu não trouxe essa parte, tá? É, Eu pulei essa parte uhum, exatamente por causa disso, é, Gabriel, porque o sistema não admite, eles querem não, criar como é que robozinho, chama? Como é que é como o robozinho, alien entra o hospedeiro, né? uhum, Eles não querem, eles querem que você tenha um pensamento, você não seja crítico, você não tenha diálogo, você não sabe uhum, se expressar. é, A massificação, o sistema quer exatamente isso, uma pessoa acrítica, uma pessoa que não tem nem vontade, né, de se expressar. Infelizmente, é isso. Então, essa parte também tem nessa tese que eu li, né, uhum, do Zatti, que eu achei fantástica, mas eu não trouxe justamente, eu acho importante, mas trazendo só o pensamento do Freire, né, eu achei muito importante para desmistificar, né, legal, quem é Freire. é, Eu sempre fui apaixonada por ele, tenho vários livros dele aí, uhum, né? Como também o Vagot Kai, né? Que é
o russo, né, que ele também traz esse pensamento, ou Vygotsky, como falam também, né, mas como ele é russo, o nome dele é Vadokai, né? Então, para nós, eu acho que para quem trabalha que não é o meu caso, né, mas quem trabalha na educação, tudo, teria por obrigação ler Freire, né? Mas eu penso que Mas ele esse foi proibido por um bom tempo, nos últimos anos, ele foi proibido no Brasil, dentro das foi, escolas, ele foi né? exilado, tudo. Foi. A coisa ficou bem. Que é aquilo que a Mira estava falando, né? Essa coisa do conteudismo, né? Que é só estudo do conteúdo, foi afastado das escolas. Quer dizer, foi trazido para as escolas para facilitar, né? Como meio de manipulação dos próprios Alienação educandos, alienação dos próprios alunos. é. Gente, boa noite, me desculpem. Muito obrigado mais Gente, uma vez. Helene, O fique em Rafael estava paz. Obrigado. falando. O Rafael estava falando. fala, Dele. não, é que O Rafael estava. Acho que é Rafael, né? O anterior a Não, é ele. Gabriel, tá. É Ele Gabriel, continua. ele estava querendo falar Ah, alguma coisa. desculpa por ter interferido. Tudo bom. Não, assim, o método dele realmente é fantástico, é reconhecido na ONU, reconhecido em vários países, né? Sim, Mas, infelizmente, o sistema quer robozinho, quer é, carga de conhecimento sem criticismo, né? é. Tanto é que um professor, por isso que eu perguntei aquela hora se esse conteúdo adaptado poderia ser dado numa licenciatura ou numa pedagogia, que eu não conheço o conteúdo, né? Mas Uhum. mesmo que seja dado, eu acho que o professor, depois que aprende tudo isso e entra no sistema, passado alguns anos, eu vejo muito amigos meus que têm filhos professores, ou professores mesmo da minha idade, eles vão perdendo aquele sabor, sabe? Porque o sistema Bom, trabalha ao mas a contrário, sabe? ideia é essa, Né? Gabriel. É. A ideia é essa, né? Você, é Sabe como aquele, eu aquele... trouxe a Dora Encontre logo no Ah, começo, que você uhum, vai deixando, né, aquela tua vontade, aquele teu. é. O sistema trabalha ao contrário dessa posição, né? E você vai perdendo aquele brio, aquela vontade de ser um professor que quer instruir mesmo, né? Com Isso. diálogo, com criticismo, né? É terrível o negócio. Só o Não é teimoso assustador. fica. Só o É, teimoso fica, e quando não for afastado, né? É é, como em E centros espíritas também, que o é isso Sidney aí. estava falando, É né? isso aí. É o que acontece nos centros. Se ó, você no colocar centro muito espírita, sua posição, você é afastado. num dos centros espíritas que eu frequento, houve uma votação lá um tempo atrás, e o grupo lá de conselhos e diretores e secretários, alguns deles falaram que a educação era importante no centro espírita, baseado naquilo que o Kardec escreve, né? Outros falaram que tinha que só ficar na mediunidade e na caridade. Ainda bem que o grupo da educação ganhou por apenas um voto. Olha só. Esse centro Se a espírita força participa. do espiritismo está na sua filosofia, está no livro dos espíritos, isso. Mas assim, o centro faz mediunidade, faz ajuda às pessoas, faz caridade, mas eles estão permeando mais como é que chama? A divulgação da educação do espiritismo, a divulgação da filosofia e da ciência. Isso está sendo muito legal. Ai, que Mas bom, Gabriel, que se essa notícia boa. experiência aí foi nesse centro espírita, imagina os outros que a educação é renegada a segundo plano. A coisa é feia, sabe? É. Nos outros centros espíritas não existe nem votação, Gabriel. Ah, tá. Quanto mais discussões. Isso é. E tem que ser. É Uma boa o parte do todo. centro espírita não menciona os 5 livros nunca. Vai Bom, mencionar sempre os que estão se por a fora, nossa, entendeu? se a É o nossa Evangelho segundo o federação. Espiritismo. Não, os 5 básicos, o pessoal não passa nem perto. não tem nem É, noção de quem é vai Kardec. pegar outros livros. Isso. O problema todo, eles não sabem quem é Kardec. Outro dia, numa discussão num centro, eu estava conversando com o pessoal, tal, eu falei para eles, não, então, existe um outro evangelho, né? Os caras ficaram olhando para minha cara, você é louco? Falei, você não sabia?
Não, não. Então, está na hora de a gente começar a estudar um pouquinho mais para poder entender os processos. E isso é uma coisa que nós, e aí a Eliane fez esse comentário, nós temos essa obrigação de levar essas informações e de vez em quando ser um tanto quanto chatos, né? Na, na manutenção da opinião e não desistir tão facilmente das discussões, né? Sim. Porque às vezes a gente, né, esse tal do amor, né? Eu brinco muito lá para centro espírita, o pessoal tem boca mole, né? Aquela, o amor, a caridade, a bênção dele. Aí é complicado. Então, quando você entra e faz um comentário meio, né, você fala assim, pô, tem que pensar, os caras falam, não, Meio na deixa para a razão, próxima encarnação. Uma chacoalhando a vez, em razão. sala de aula, uma pessoa falou assim, não sei se a Clarice lembra, a pessoa falou assim para mim, Eliane, por que você fala diferente dos outros expositores? Porque eu falo, eu trago, né? Porque o pessoal fala, né? Com aquela voz assim, né? Cada um tem um jeito, mas parece que nem o padre, né? O padre ele recebe aula para falar daquela forma. Não, eles têm aula, né? Isso eu sei, eles têm aula para falar daquele jeito, né? Mas nós, quando nós, nesse momento, Exatamente, eles têm que aula para falar dessa nós, forma. né, sempre Mas, tem alguém mas o junto para centro poder falar. espírita não tem, né? Mas o pessoal, Não todo mundo deveria. fala que nem você falou, com a boca mole, né? O amor, não sei o quê. Aí me perguntaram para mim por que que eu falava diferente, né? Ou por que você lembra, né? Porque todas as pessoas falam, não é meu jeito de falar. Muitos não entendem esse meu jeito, mas eu acho que eu tenho que ser dessa forma mesmo, então toca o barco. Tudo bem, gente? Qualquer um que falar diferente, alguém vai falar assim, não sei não, estou achando que esses pessoal é do NEF, viu? Porque no NEF todo mundo fala assim e fala alto, né? Ah, de ver o Davi, né? Ah, né? O Carlos, né? Ninguém fala mole, não. Nem Miriam também não fala. Boa Tereza noite, também queridos. não. Acho que Muito ninguém fala. obrigado. Ângela também não. Acho que ninguém fala mal. Tudo A bem, Ângela pessoas. não falou. Cadê a Ângela? Tá aí escondida. Está quieta hoje. Quietinha. Tô aqui. Apareceu a Margarida. Não, eu tô ouvindo vocês, tá Eu tranquilo. sei. Então, tá Boa bom, noite, gente. É Boa que hoje é noite, Sidney. segunda-feira. Obrigada, Tchau, gente. Gabriel. Boa noite. Vamos agradecendo, então, a espiritualidade pela sustentação que nos foi nos dada por esta noite e agradecendo o Espírito da Verdade, os benfeitores espirituais, por mais essa semana. E que a semana que vem estaremos novamente aqui, né? Unidos em pensamentos e em sentimentos. E em críticas também. Posso falar uma coisinha? Claro. Sabe um assunto que eu gostaria que alguém abordasse, alguém estudasse profundamente, que me intriga muito. Aprendi, mas também desaprendi. Que medo, fala. Sobre o determinismo e a fatalidade, sabe? Se alguém pudesse pensar nisso, eu gostaria. Acho que a Mira já deu isso. É? Eu acabei, enquanto a Eliane estava falando, e eu estou aqui pensando na próxima reflexão, e Vai entrar a próxima reflexão. Ai, vai ser bom, Miriam. Pronto. Legal. Pronto, Gabriel. Não sei até que ponto eu vou, mas eu vou tentar. Ai, que bom. Mas você nunca deu esse tema, Miriam? Já dei. Já, né? Não em reflexão, não em reflexão. Não, em aula, né? Em aula. Mas é bom, Gabriel, muito bom. Mas é bom vocês trazerem também isso daí, porque de vez em quando você fica patinando, né? Fala assim, que tema que eu vou levar? É verdade, eu não estou brincando, não. Eu estava tanto que eu peguei o livro da minha revista espírita aqui, eu falei, acho que eu já vi esse negócio. E peguei ela aqui, porque eu estou estudando esse volume, e aqui tem.
E aí, eu falei, bom, já está confirmado, então, já que veio na cabeça, eu peguei, é essa mesmo. Muito legal, muito bom. Falou, olha Tá essa coisa boa, Gabriel. muito bom. Obrigada, Bom, obrigada, Eliane, pela então, gente, noite. obrigado vocês, tá, pela paciência. Todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo, Desculpa Clarice. o Dá um beijo atraso. em casa, Clara. Sem problema, Kátia. Venha sempre. Obrigada, Tchau. menina. Tchau, Tá, gente. tchau. Boa noite. Obrigado, Cátia. Bom Obrigado a todo feriado para mundo. vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite. Boa Boa noite. noite.